E é óbvio que você vai para o Brasil e, além de descobrir que o Brasil tem muitos Brasis dentro, porque eu tive experiências diferentes em lugares diferentes e eu falei, gente, a gente fica aqui numa bolha. Eu não sei se você que mora aqui há mais tempo entende, percebe, a gente mora numa bolha. A gente mora numa bolha social, a gente mora numa bolha econômica. E quando a gente sai e vai ver outras realidades, tem coisas muito diferentes. E em alguns momentos, a gente passou por situações e eu falava assim, uau, eu tenho o privilégio de viver isso, mas ao mesmo tempo isso me constrangia, porque muita gente não pode. A gente teve uma situação com a Luísa, ela teve uma alergia bem grave de um medicamento, e a gente teve que correr com ela para a urgência. Fui para um hospital particular, e aí a pessoa falava assim, se a senhora não pagar, a gente não atende. E vocês não têm noção, gente, a Luísa estava deformada, os olhos dela se fecharam. Com alergia medicinal, é um risco de vida. E eles falavam, se a senhora não pagar, a senhora não é atendida. Eu subi correndo, paguei. Eu paguei com esse sentimento, e se eu não tivesse dinheiro para pagar? Eu teria que ir para um hospital e esperar quando alguém me atendesse. Então, a gente tem que entender, e eu quero que você que está aqui, literalmente, entenda o privilégio que você tem. Talvez aqui você deva o rim quando você sair do hospital, mas você não vai morrer no hospital. Alguém vai te atender. Existem privilégios que a gente passa desapercebido muitas vezes. E aí outra coisa que eu percebi, e aí obviamente, eu tentei consumir, foi uma coisa que eu gosto muito, que é moda. E aí eu comprei esse tênis. É a segunda versão, já tinha uma, eu furei de tanto usar. E aí comprei esse tênis, e gente, a ilustração hoje da mensagem está baseada no meu tênis. Porque é escrito Made in Brazil. Feito no Brasil. De uma juta do Brasil. Aí eu adoro ter coisa que tem história, então, se você me perguntar das minhas roupas, essa camisa foi as meninas dos batistas que me deram no meu aniversário, cada pulseira que está no meu braço tem uma história, as tatuagens têm uma história, os meus brincos têm história, os meus anéis têm história, tudo que eu visto tem uma história, e aí eu bati o olho nos tênis essa semana, quando eu estava estudando, eu falei, aí tem uma história. E uma coisa que eu achei muito interessante, porque a loja que vende esse tênis tem vários outros sapatos, e eu já vi várias pessoas usando esse tênis no Brasil e fora do Brasil, dessa marca, mas não esse tênis. E no Brasil, no shopping, você olha para o pé das pessoas na escada rolante, né? Aí eu via que as pessoas tinham a marca, mas ninguém estava usando esse tênis. E eu bobeei, porque eu tinha que ter perguntado quem é que compra esse tipo de tênis. Porque eu estava falando que eu era proud to be made in Brazil. Eu era orgulhosa de ser brasileira. Está no meu tênis, gente. Então, eu paro no aeroporto, cruzo o pé assim, ó, Made in Brazil. Eu fui feita lá. Só que muitas vezes a gente perde essa identidade de onde a gente vem. E eu fiquei 10 anos, até o ano passado, sem ir ao Brasil, porque eu fui para outros lugares, eu fui para a Espanha, que está o meu coração lá, eu fui para um monte de viagem missionária, e falavam, o que você vai fazer no Brasil? Eu falo, gente, os meus pais estão sempre aqui, os meus irmãos moram aqui, a família do Antônio vem sempre, eu não tenho o que fazer no Brasil. E o Senhor, nesse tempo, começou a falar para mim, e aí eu lembro, o Sidney me trouxe esse tênis da última vez, o outro tênis. Ele veio, ele trouxe, o povo leva coisa daqui para o Brasil, né? Eu comprei, mandei entregar na casa dele, ele trouxe na outra VidaCon. E eu comecei a pensar sobre isso, de onde a gente vem. E aí o tema da mensagem é Made in Reino de Deus. Porque eu sou do Reino de Deus. Apesar de usar um tênis porque eu nasci no Brasil, eu não sou feita do Brasil, eu não sou feita para o Brasil, eu sou do Reino de Deus, nascida no Reino de Deus para servir ao Reino de Deus. E eu não tenho, quando o Senhor me deu e eu comecei a escrever sobre isso, eu não tinha ideia do que hoje eu estaria vivendo em relação a ser parte do Reino de Deus. Tudo que o Senhor costurou nas últimas horas, a gente não pode nem falar nos últimos dias, a gente pode falar nas últimas horas do que Deus está fazendo. E eu quero ler com vocês Mateus 6, de 9 a 13, que, se você não conhece, é a oração do Pai Nosso. Eu quero ler com vocês. E vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Pois venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O reino de Deus é algo muito maior do que uma estrutura geográfica. O termo grego que é usado é basileia. Basileia não está falando de um lugar no mapa, de uma fronteira. Ela pode ser, mas é muito mais. Fala sobre domínio, sobre autoridade, sobre alcance, sobre cultura. É muito mais amplo do que um conceito geográfico, histórico, um mapa desenhado por homens. Quando a gente entende isso, a gente entende que o reino fala de um jeito de viver. Quando eu olho para a história da Espanha, por exemplo, a gente vê que a Espanha era feita de reinos. E aí, de repente, eles juntaram todos e um tomou posse, que era Castilha. Então, virou a língua oficial, mas até hoje tem um reino lá em cima. Tem outro reino, eles falam idiomas diferentes. Eles têm jeitos de viver diferentes. Na Andalucia vive de um jeito. Lá nos outros lugares, esses reinos estavam estabelecidos, mas juntos formam algo. Então, reino é muito mais do que uma estrutura física, mas é um jeito de viver, uma forma de viver. É um jeito novo. Ser do reino de Deus é um viver diferente. Reino de Deus não é só um lugar que você vai. Nem agora, nem na eternidade. Reino de Deus é um jeito de viver aqui e na eternidade. E a gente muitas vezes acha que o lugar onde eu pertenço é o lugar onde aparece lá o meu nome. Cadê a Luísa? Está aqui dentro? Os nossos filhos... A gente brinca que eles têm um problema de identidade, porque a Luísa, por exemplo, nasceu no Brasil, é filha de pais brasileiros, nasceu na Espanha e foi criada nos Estados Unidos. O que ela é? Ela fala, gente, eu não sei, não tem uma resposta simples para isso. Você é espanhola? Sim e não. Você é brasileira? Sim e não. Você é americana? Sim e não. E a gente muitas vezes liga a nossa identidade do nosso estilo de vida baseado no lugar de onde a gente vem ou de onde a gente vive. Então eu me comporto como uma americana, ou eu me comporto como um espanhol, eu me comporto como uma brasileira, eu me comporto como. O reino de Deus fala de um jeito diferente de viver. Não é mais uma forma que eu fui ensinado a, mas eu vivo isso como. Então a gente precisa entender que quando a gente vê a história de Jesus e nessa oração, a gente entende que Jesus está passando para a gente um princípio. O princípio de venha o teu reino, faça feita a vontade de quem? Do rei. Venha o teu reino aqui. Sim, nós olhamos para a profecia. Sim, nós olhamos para a eternidade. Sim, vai chegar o dia. E nós ouvimos isso. E isso aqui precisa ficar muito gravado na sua mente. Nós estamos ouvindo desde ontem. Jesus vai voltar. Um dia nós encontraremos face a face. Isso vai acontecer. Mas hoje, agora, o reino de Deus precisa ser estabelecido no meu jeito de viver hoje. Porque muitas vezes a gente está ignorando o em volta para falar que a gente vai viver lá. Então eu vivo uma vida miserável e sem abundância do Senhor, porque eu estou olhando para a eternidade. Mas hoje, a oração que Jesus ensinou foi: venha o teu reino para cá hoje. Só que ele fala: seja feita a tua vontade. Viver o reino de Deus é viver a vontade do rei. É um jeito determinado pelo rei. E isso foi o que Jesus fez. Ele fala: eu não vou fazer o que vocês querem. Eu não vou fazer o que vocês estão me impulsionando para fazer. A gente ouviu isso de manhã. A gente ouviu isso ontem. Quantas vezes, gente, eu amo a história de quando Jesus está no caminho. Ele está no caminho. Um monte de gente indo atrás dele. Ele está indo atender quem? A filha do Jairo. O cara é importante. O cara ele era um sacerdote, né? O cara era um governador, sei lá. Ele era um cara importante na cidade. Era um cara que assim, gente, você está indo lá atender a filha do cara. E de repente, tem uma multidão com Jesus, os discípulos juntos. E aí, ele para. E fala assim: alguém me tocou. Jesus não está entendendo, dá tempo para parar. Vocês verem que o modo de operação do milagre, do outro milagre, do outro milagre é sempre igual. As pessoas estão levando e a gente muitas vezes está focando lá no outro, que é importante. Mas a gente está esquecendo que agora precisa acontecer alguma coisa. Jesus para tudo e fala: alguém me tocou.
As pessoas estavam falando, não, tem mais jeito. Não, você tem que fazer outra coisa mais importante. Tem alguma coisa importante. Só que a forma que eu mostro para o mundo que eu vivo hoje, o importante, que aquilo vale, é o jeito que eu vivo hoje. Porque muitas vezes a gente está falando da eternidade, a gente está falando das coisas espirituais, nós estamos almejando as riquezas espirituais da eternidade, mas a gente esqueceu que o reino de Deus precisa ser feito agora. Porque aquela mulher não podia mais continuar sangrando. Ela tinha perdido tudo, ela tinha colocado tudo para resolver aquele problema. E Jesus para entender que o reino de Deus precisava ser estabelecido naquela hora, naquele jeito, naquele lugar. E é por isso que a gente vê que o que acontece em Jesus, que já foi proclamado, gente, eu tenho falado bastante isso porque às vezes não é óbvio. Jesus está desde a eternidade. Então em Gênesis já está Jesus. Os teólogos chamam de um fio de ouro, que vai passando por toda a palavra, conectando Jesus. Então, o que Jesus vem inaugurar quando ele se encarna como homem, é a profecia cumprida lá de Moisés, lá de Davi, tudo estava apontando para Jesus. E quando ele inaugura essa nova realidade, ele fala, agora que eu estou aqui, eu vou mostrar para vocês como o reino de Deus é estabelecido, porque é nele, é personificado. É de um jeito novo. Quando ele fala sobre oração, quando Jesus vai falar que a oração tem que estar na sua vida, quando a gente fala que você... Eu cantei essa musiquinha também, né? Quem foi? O Ricardo falou que se fosse ele ia cantar, eu vou cantar. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se a gente não lê a palavra, se eu não conheço as escrituras, se eu não conheço o que a profecia diz do que ia acontecer, parece que Jesus está solto na história. Ele não está solto. Ele era o Messias prometido. Tem uma narrativa inteira apontando para Jesus, tem um enredo inteiro contando o que ia acontecer. Então, quando eu conheço aqui, só que quando eu vou orar, Jesus está falando, vai orar. E quando você orar, primeiro ele fala, para de orar para todo mundo, né, gente? E aí fica a dica. A minha oração não é instagramável. Tá? Fechou. Vamos continuar. Ele fala assim, discípulos, vamos aprender a orar. Eu vou ensinar para vocês como orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que é venha o teu reino se não for fazer a vontade do rei? A gente quer o reino de Deus, mas a gente não quer fazer a vontade do rei. A gente quer o reino de Deus, a gente quer os benefícios do reino, mas a gente não quer se comportar como aquele que está sob o domínio do rei. Nós precisamos entender que Jesus, ele está cumprindo esse reino. A partir dele se inaugura um reino que não vai ter fim. Ele está apontando para aquilo. E vários profetas falam isso, eles anunciam o que vai acontecer. Ele não está falando de uma coisa temporal, ele está falando de uma coisa genérica, subliminar. A gente acha às vezes que o reino de Deus é alguma coisa meio místico, né? Assim, o reino de Deus, como se fosse uma ameba do mundo, assim, que não tem forma. Não, gente, no reino de Deus tem um jeito de viver. E é um jeito... Como? Igual todo mundo? É um jeito diferente. O reino de Deus tem um jeito diferente. Ele não acontece como todo mundo faz. E uma coisa que eu amo de verdade, na palavra é o alinhavo que o Senhor vai fazendo, que Ele vai nos mostrando. Quando a gente começa a ver o que Jesus viveu, sabe o que é uma coisa muito interessante? Porque todos os milagres, todos os sinais que Jesus fazia, não tinham o objetivo de fazer as pessoas melhores. Todos os sinais, todos os milagres, todas as coisas sobrenaturais não tinham o objetivo de melhorar a pessoa, melhorar a vida social dela, melhorar a moral dela, ser reconhecido, uau, que pessoa mais religiosa. Você ganhou um pontinho aqui uma estrelinha para você. Não era esse o objetivo. Ao contrário do que a gente ouve muito, a gente ouve isso o tempo inteiro. O que Jesus está falando não são verdades espirituais para que a gente viva em paz com a gente.
A gente muitas vezes quer ouvir a palavra de Jesus e as lições de Jesus para viver em paz comigo mesmo. Aí eu não tenho mais ansiedades, aí eu não tenho mais dificuldades, aí eu não vou passar mais por dores, aí eu não vou mais ter problemas de relacionamento. E sim, Deus pode fazer tudo isso, mas não é para isso que Ele fez. O que Jesus nos ensinou não era para que a gente vivesse melhor ou tivesse as nossas coisas resolvidas. Não é só isso, Ele também faz isso. Mas Jesus fez e ensinou, era a respeito da chegada do reino de Deus, aqui e agora. Era a vontade de Deus que foi estabelecida lá no Éden. Quando Deus criou a humanidade, se a gente for Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando Ele criou a humanidade dentro do espaço que a gente chama tempo. Quando Ele fez isso lá, Ele já tinha um objetivo aqui. Jesus fala, olha, nós vamos começar de novo aqui em mim. Eu vou mostrar para vocês como é isso, o reino de Deus personificado. É essa vontade de Deus sendo retomada. É esse jeito de viver diferente que era possível. Era possível. E as pessoas achavam que não era. E o livro, gente, a Bíblia toda, se você parar para ler a Bíblia, e eu brinco que eu não vou dar spoiler, vai lá ler, que você tem acesso. Né? Sabia que você tem acesso à Bíblia? Vai lá ler. Quando a gente lê toda a palavra, a gente vê que nunca era sobre as pessoas que estavam vivendo os milagres. Mas tinha que apontar para Cristo. Tinha que apontar para o Messias. Tinha uma coisa maior para ser vista. Nunca era para ser como Moisés. Eu não tenho que ser como Moisés. Eu não tenho que ser como Davi. Eu não tenho que ser como Esther. Eu não tenho que ser como Maria. Eu tenho que ser como Jesus. Porque Ele é a plenitude do reino vivido numa pessoa. Completamente nele. E a gente, às vezes, faz dos personagens bíblicos nossos ídolos. E eu começo a querer parecer com Davi. Deus, Jesus, e na Bíblia não está escrito, seja como Davi. Em nenhum momento, tá, Vini? Tá, Sidney, escrito, seja como Moisés. Não! Está escrito, seja como Jesus. Ele é o modelo, Ele é o caminho. Eu sou o único caminho, a única verdade. E o que é mais legal é que quando a gente vai entendendo isso, a gente para e fala, peraí, então no Antigo Testamento tem o quê? Vamos lá olhar? Aí eu quero que você leia comigo Daniel. O livro de Daniel, quando a gente começa a estudar o livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6, a gente vê que Daniel está sendo usado para decifrar, por alguma forma, traduzir para os reis os sonhos deles. Como Deus estava falando para essas pessoas, e para aquele tempo, para as pessoas daquele tempo, e Daniel faz a interpretação desses sonhos. A partir do versículo 7, Daniel começa a ter os sonhos. Mas a gente vai ler uma coisa, eu quero que vocês leiam comigo, Daniel 1, e a gente vai ler um pouco de Bíblia. Se você não gosta de Bíblia, I'm sorry, mas a gente vai ler. Daniel 1, eu sei que essa igreja, a minha igreja, gosta muito de Bíblia. E que eu ouvi, gente, de uma pessoa, não era uma pessoa nem da igreja do Sidney. Graças a Deus, nem da Sal da Terra também não, glória a Deus. A pessoa falou assim, não gosto de Bíblia, gente, vocês ficam lendo Bíblia na igreja. Eu ouvi, gente, é verdade. Mas vamos ler. Amém. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. E eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso, passariam a servir o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Belteshazzar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego.
Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem a comida do rei, e tratem os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhe dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todos os tipos de sonhos e visões. Daniel é chamado para ir para o meio dos babilônicos. Ele é tirado lá, a gente leu junto. O Senhor chama e fala assim: esse pessoal aí, tira eles do povo deles, pega esses israelitas bons, os tops dali dos israelitas, e traz ele agora para esse reino aqui, e vamos ensinar a nossa cultura para eles. Eles vão ser os tops. A gente vai ensinar tudo para eles. E é lindo, porque o texto diz assim, ó: Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Deus deu. Esses caras vão morar num outro lugar e aprendem toda a cultura e a ciência daquele lugar. Eles estão num lugar novo, eles são desafiados a viver num lugar novo, eles aprendem a cultura e Deus dá capacidade para eles para lerem a cultura, para atuarem na cultura, para ensinar, para entenderem o jeito de pensar. Quando você mudou, eu não sei, acho que aqui também é assim. Eu lembro quando a gente chegou na Espanha, as crianças estavam bem no comecinho, a Júlia estava com quase 7 anos, e aí começaram a trazer matemática para casa. Gente, não empresta. Você não empresta do número do lado. Aqui também não, né? Gente, aqui também não. Eu não lembro dessa parte. Eu só me traumatizou já na Espanha. Não, você não pega emprestado do número do lado, você dá um de cima, né? Você põe um em cima em vez de emprestar do lado. O resultado é o mesmo. Mas e para o meu cérebro entender que matemática já não fazia do mesmo jeito? Subtração. Eu não consegui entender o jeito de matemática de lá. E Deus falava assim: você não entende, mas não é ruim. Não é porque é diferente, é que é ruim. É só diferente. Só que você agora vai ter que aprender o jeito de fazer matemática onde você está. Entendeu? A gente foi chamado para viver o reino de Deus no lugar que a gente está hoje. Aí não adianta eu fechar os olhos e falar: não tem nada a ver com isso. Não, tem que entender. A gente está nos Estados Unidos hoje. Então eu preciso falar inglês, gente. Se você não fala, precisa falar. Sabia? Sorry, mas tem. Você precisa falar o mínimo. Você precisa entender o que é cultura. Você precisa dar risada de alguma piada do americano. Alguma você tem que entender. Treina um pouco seu ouvido. Não, mas eu não sou daqui. Eu também não. Só que eu preciso entender a cultura disso, porque senão não dá para fazer diferença. Não dá para viver o reino de Deus aqui na terra. Você veio aqui para quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agora não tem como eu ser parte, fazer vontade do rei, no lugar onde ele me colocou, se eu não entendo a cultura e a ciência do lugar. Então, faça a sua parte, vai estudar. E Deus dá a capacidade de que você entenda tudo o que você precisa, mas agora vai ter que pôr esforço. Vai ter que pôr esforço. Vai ter que ler. Sabe? Vocês negócios de ler? Sabe aquilo que existe ainda no mundo? Livro. Existe livro, gente. Sabia? Papel. Porque no celular a gente fica tonto muitas vezes. Leia. Gente, ler faz bem para a nossa mente. A gente precisa. E aí assim a gente vai vendo que
Versículo 17. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Mas Daniel, além disso, sabia interpretar todos os tipos de visões e sonhos. E é muito legal, porque o texto fala que a coisa fica ruim, até bom, mas depois fica ruim, depois fica bom de novo, daí fica ruim de novo, aí fica bom de novo. E o texto diz que, ao final do tempo estabelecido, os jovens foram traídos à presença do chefe dos oficiais, apresentou ao rei Nabucodonosor. O rei conversou com eles, não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores do reino, de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor começou a ter uns sonhos malucos. Ele não entendia nada. E aí, ele manda chamar todos os astrólogos. E aí ele fala assim, eu tive um sonho e eu quero saber o que significa. Os astrólogos falaram, ó rei, vive para sempre, conta os sonhos aos seus servos e nós os interpretaremos. Mas ele fala assim, peraí, eu decidi outra coisa. Eu não quero não, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e depois me falem. Pensa, esse rei era top. Vocês são bons mesmo? Me fala o que eu sonhei. E depois traduz. E dá ruim, né? Dá ruim. Tipo, dá muito ruim. Dá tão ruim que o que acontece? Eles falam assim, no versículo 10 do capítulo 2. Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O rei está pedindo, é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado, presta atenção, e furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. E os encarregados saíram à procura de Daniel e de seus amigos, porque eles também eram sábios, lembra? Eles eram os mais sábios de todos. Então, eles não fizeram nada errado. E por ser sábio, que Deus mandou eles ir para o lugar. E Deus dá capacidade para ele. Dá ruim para eles. Quer dizer, não deu. Mas parece que vai ficar ruim. E o texto diz assim, que Daniel, quando o comandante da guarda encontra ele, ele fala assim, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Versículo 16. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e lhe daria a interpretação. E aí, o que ele faz? Voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, pediu-lhes que rogassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério. E Daniel louvou a Deus dos céus. Daniel interpreta o sonho. Daniel conta e chega até o rei e fala assim, o versículo 26 diz assim, gente, você vai ter que ler sozinho depois, tá? Senão meu horário vai embora, eles falam que eu falo muito. Não sei por quê. Versículo 26. O rei perguntou a Daniel, também chamado Belteshazzar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? E Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele resolve o baita problema para o rei e para todos os sábios. Todo mundo ia dar ruim. Todo mundo ia se dar mal. Daniel resolve o problema como? Primeiro que ele tinha um conhecimento. Ele chegou na posição porque ele tinha feito a parte dele. Ele tinha pedido para Deus. Ele obedeceu ao Senhor. Mas ele chegou no lugar e ele pegou os amigos e falou, vamos orar, né? Vamos orar? Vamos orar? Porque eu não sei não. Vai dar ruim. Não só para a gente, para todo mundo. Ele ora. Ele ora assim, louvado seja o nome de Deus, para todo sempre. Sabedoria e o poder a ele pertencem.
Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. O texto vai passando quando o rei... Daniel fala para ele o que foi. O rei, e ele interpreta aquilo para o rei. O texto diz assim: esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha. E o versículo 45, Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é correta. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. E o rei disse a Daniel: não há dúvidas de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Quando a gente vai lendo todo o livro de Daniel, tudo aponta para o reino e não para Daniel. O mais legal de ler a história de Daniel é que a gente não vê Daniel como super-herói. Daniel não é o cara great of all times. Ele aponta para o rei. O viver diferente de Daniel apontava para um reino que nunca seria destruído. O jeito de viver diferente de Daniel, que estava num lugar diferente, sendo propostas boas coisas para ele, ele dizia: eu não me comporto do jeito dessas pessoas onde estão, mas eu sou parte de um reino que não é daqui. O jeito diferente de viver é o que conta a que reino você pertence. A gente muitas vezes está olhando de novo, misticamente, espiritualmente, para alguma coisa distante. Mas nós fomos chamados para viver o reino de Deus aqui, vivendo diferente. Tudo o que Jesus ensina é uma exposição clara, encarnada na pessoa do caráter de quem Deus é. E do padrão de vida de alguém que serve a Jesus. Mateus 5, 16 e 13. Volta para lá. Vamos voltar para Mateus. Você vai ter que estudar isso muito, ler muito depois. Mas hoje a gente vai passar, voltando a Mateus, para alguma coisa que o Senhor nos chama. E muito interessante como é. O timing de Deus é perfeito. Mateus 5, a gente vai ver as bem-aventuranças. Vem das multidões, Jesus subiu ao monte e as assentou. E os discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados vocês serão quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E aqui a gente vai parar. A gente vai ler com muita calma o versículo 13, porque o que Jesus está falando, às vezes parece um pouco difícil de entender. E a gente vai estudar em breve sobre isso. Calmamente. Mas o versículo 13, 14
15:16, ele dá uma versão prática disso. Como é que eu coloco tudo isso aqui em prática? Como é que eu estabeleço esse reino? Como é que eu vivo de um jeito diferente nesse lugar que eu vivo? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Por que você se comporta do jeito que você se comporta? Por que você atua, porque você pensa do jeito que você pensa? Quem tem dirigido os seus pensamentos? Onde estão as suas raízes? Será que nós estamos enraizados perto do riacho? Perto do rio de água viva? Será que eu e você entendemos o lugar que o Senhor nos chamou para fazer e estamos dando os frutos que são essas bem-aventuranças aqui? Será que eu e você estamos sendo sal? Aonde? Na igreja? Não, gente. Daniel, os amigos dele não ficaram presos no aprisco dos judeus, lá dos israelitas. Ó, aqui a gente está ótimo, aqui a gente está seguro. Não! Não! Eles fizeram a parte deles, eles estudaram, eles se prepararam, eles obedeceram, eles foram viver no meio dos babilônicos, gente. Mas eles sabiam quem eles eram, porque eles não se misturavam com as ofertas daquele lugar. Não é sobre onde você está, é onde você é feito. Não é de onde você está colocado, mas é onde você foi planejado. Se eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, eu e você pertencemos ao reino dos céus. Eu não sou desse mundo, eu estou aqui, eu tenho que fazer diferença aqui. Mas eu não sou daqui. Daniel não se curvava diante das propostas dos reis. E ele não era o cara. Ninguém olha para Daniel e fala: Daniel, você é o cara. Todo mundo, os reis todos tinham que falar: é Deus. É o Deus do Daniel. É o Deus do Daniel. É o Deus do Daniel. É o Deus dele. Porque o jeito como eu vivo tem que fazer diferença no reino hoje, gente. Nós vamos encontrar Jesus face a face, nós vamos passar a eternidade com Ele. Inclusive no céu eu vou morar do lado do coro, da música. E o Antônio vai passar por lá para me dar oi. Porque a gente não vai ser casado no céu, né, Vini? Vini, se você não assistiu, vai procurar uma mensagem do Vini de uns meses atrás. Ele disse que não vai morar na mesma. A gente vai, né? Acho que a gente vai ser amigo. Amigo, pode? Amigo, pode? Hã? Deve. Então a gente vai viver isso, mas hoje eu tenho que viver diferente onde eu estou. Onde? Tem gente querendo viver dentro da igreja. Eu quero viver dentro só do meio do... Gente, deixa eu falar para vocês, uma das coisas da nossa cultura de igreja que não é ter um monte de culto todos os dias, é para que você viva no mundo. Você não tem que ter medo do mundo, não, gente. Vá para a academia. Gente, eu ouvi. Agora, no Brasil, a gente ouve umas coisas no mundo. Que a pessoa falou, que o pastor falou que não era para as irmãs irem para a academia. Não é brincadeira, gente. Parece piada. Não é. Ô, gente. Não foi na igreja do Sidney também, nem na Sal da Terra. Registra. Gente, nós não precisamos ter medo do mundo. Se eu sei quem eu sou em Cristo, a minha postura é de crente. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz em algumas igrejas. O seu contador aceitaria Jesus? Aceitaria o seu convite de conhecer Jesus? O gerente do banco?
Pode dar atestado seu, pode dar atestado meu. Porque isso tem que ser verdade, no reino hoje. O reino de Deus é agora. A gente está muito espiritual, quer ver os milagres acontecendo. Mas eu sou do reino. Então o milagre aponta para Cristo. O meu jeito de viver aponta para Cristo. Porque Jesus curava, mas também teve um monte de gente que passou por ele. Eu tenho certeza que muita gente não curou. Por quê? Porque não era sobre a cura, gente. Mas era sobre o Cristo. Não é sobre o milagre, mas é sobre o Cristo. Não era sobre nada exterior, era sobre uma mudança interior. E eu não vou mencionar o nome, mas eu ouvi uma frase semana passada, no começo, logo que já faz tanto tempo que eu fiquei no Brasil, né, gente? Nem sei quando foi. Logo nos primeiros dias, e uma pessoa falou assim: essa pessoa da minha vida morreu e nasceu de novo. A irmã dela se converteu, aceitou Jesus aqui. E ela falou, o que Jesus fez, só Ele pode fazer. Ela morreu e nasceu de novo. E um dia Jesus está conversando com um cara que chama Nicodemos. Ele falou assim, como é que faz para ser parte do seu reino aí? Como é que faz para viver isso, para ser salvo? Ele falou assim, é necessário morrer e nascer de novo. Só tem como viver o jeito do reino se morrer e nascer de novo. Porque só tem como parecer e estar submissa a esse rei se eu me submeter a ele, se eu entender o domínio dele, a autoridade dele. Mas eu e você somos chamados para viver isso hoje. O reino dos céus é para os que fazem a vontade do Pai. Mateus 7:21 também diz isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então ele disse claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Fazer as coisas em nome de Jesus não quer dizer que você é parte do reino. Fazer as coisas em nome de Jesus não quer dizer que eu sou parte do reino. Ser parte do reino é quando eu estou sob o domínio e a autoridade do rei. Ser parte do reino de Deus diz respeito a um jeito de viver em que o rei manda. E quem é inteligente, obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não sou desse mundo. Eu sou made in reino de Deus. Você não é do lugar que você nasceu. Você é feito do reino de Deus. Porque antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Antes de tudo. Você não tem, gente, você não é bom o suficiente para se salvar. Queria dizer para você. Você não é assim de bom, não. A gente foi chamado para ser luz num ambiente hostil. Me perdi aqui, tudo onde estava escrito. Acontece. Já que a gente caminha um pouquinho, estamos fazendo um caminho pelos evangelhos, eu vou terminar já, olha, com 4 minutos. Não posso me gabar, que daqui a pouco eu passo. Marcos 1:15. O livro de Marcos começa contando como João Batista preparou o caminho para Jesus. Aí fala do batismo e da tentação de Jesus. Aí fala que Jesus, depois que João foi preso, versículo 14 de Marcos, diz assim, depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas de Deus. E olha o que Jesus dizia, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O arrependimento é a resposta necessária para aqueles que querem viver o reino de Deus.